Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar de um vídeo diferente. Porque esse não é um vídeo alegre, esse não é um vídeo onde vocês vão rir. Esse não é um vídeo que comumente é apresentado nas minhas lives, nos cortes que vocês veem nas redes sociais. Esse é um vídeo de desabafo sobre o que eu sempre falei desse jogador embusteiro que acabou de ser apresentado pelo Palmeiras agora. Portanto, se você gostar da minha explanação, concordando ou não, você pode deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Agora, analise de acordo com aquilo que eu sempre falei, porque desde que ele chegou aqui, eu disse que ele era um embusteiro mentiroso. Chegou aqui falando que era volante, porque era o único lugar que ele poderia entrar. Era no lugar do Diego Ribas, que não estava bem conceitualmente com a torcida do Flamengo à época. Então disseram assim para ele: você só tem vaga no time no lugar de um que realmente está afligido pelas críticas da torcida, que é o Diego Ribas. Ele vai lá, conta isso para o Renato, e o Renato Gaúcho dá uma entrevista e diz assim: diante de um rendimento insuficiente dele, o Renato vai lá e dá essa entrevista, está gravada aí. Ele me falou que era volante, então eu estou escalando ele como volante, porque eu não escalo jogadores fora de posição. Ele caía, ele se livrava rápido da bola, ele tomava um tranco, perdia a bola. Aquilo que aconteceu naquela final da Libertadores era algo que eu previ, porque quem me assiste sabe disso. Eu fiquei aquela semana inteira preocupado com a escalação dele ali, porque o Palmeiras tomava bolas ali, justamente daquele ponto que ele perdeu. Não adianta você chegar aqui e falar que aquilo foi culpa do Davi Luiz que deu a bola para ele, porque não é. O volante se aproxima, o zagueiro dá a bola, ele vem acompanhado por perseguição de um atacante ou de um meia do outro time, e a partir daí se abre a possibilidade de quebrada da linha, da primeira linha do time adversário. Foi isso que aconteceu. Ele próprio disse que tinha feito aquilo várias vezes, que nunca tinha errado. Mentira, porque ele sempre errou. Eu quero dizer uma coisa aqui a vocês. Não é nada contra você aí, palmeirense. Não é nada contra o Palmeiras. O Palmeiras é uma instituição grandiosa que eu tenho o maior respeito. Para vocês entenderem aí, para quem não sabe, eu tenho moderador palmeirense no meu canal. Os palmeirenses gostam muito de mim, não é nada contra vocês. Esse vídeo aí pode até ser mais um subsídio para vocês encarnarem em mim. Eu não me importo com isso, porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é falar desse embusteiro, desse jogador que tem desvios seríssimos, porque se ele tivesse um mínimo de vergonha na cara, ele não assinaria com o Palmeiras. Quero deixar claro para vocês que nesses últimos meses eu vinha falando diretamente que Deus me livrasse da visão desse jogador novamente dentro de campo com a camisa do Flamengo. Esse vídeo aí também é para você, companheiro rubro-negro, que defendeu o jogador na época, que vinha defendendo esse tempo inteiro, que vinha pedindo. Graças a Deus a gente tem um presidente que é visionário, que na época não somente impediu a contratação daquele jogador, como agora também não quis trazê-lo de volta. Portanto, não é despeito, porque ele queria vir para o Flamengo e todo mundo sabe disso. Um jogador que jamais se firmou em lugar nenhum que ele esteve. Não se firmou no Granada, não se firmou no Valência, não se firmou na Lazio, não se firmou aqui no Flamengo, não fez uma partida boa. Um jogador que não foi contratado por deméritos. Um jogador que foi parar lá na Globo, fizeram um programa, o Eric Faria o entrevistou sobre tudo aquilo ali. Para quê? Para poder sensibilizar o torcedor do Flamengo que era para o contratasse. Nunca vou me esquecer, eu aqui, vendo o jogo, nessa televisão, sentada aqui, e o meu pai aqui, e eu me jogando no chão na hora que ele cometeu aquele erro. Você pode dizer assim, errar é humano. Eu também acho, errar é humano. Claro que é humano. Desde que ele não tivesse mentido, desde que ele tivesse dito a verdade, que ele não era volante, que não poderia ter feito aquilo. Desde que o Renato também não tivesse sofrido pressões à época para poder escalá-lo como titular. E desde que o Zinho também, que comentou depois, 5 minutos depois daquele gol, estranhamente que ele havia sido, ou que estava sendo o melhor do Flamengo. Mentira! Mentira, porque quem prestou atenção no jogo, quem viu o jogo, como eu revi por 3 vezes,
e ali fiz as estatísticas desse jogador todo. Sabe muito bem que ele não jogou porcaria nenhuma. Ele entregou a nossa glória. Ele entregou o nosso ouro maior, que era aquele título da Libertadores até hoje, numa final brasileira. O Flamengo perdeu para o Palmeiras até hoje. Eu me lembro daquele dia 29 de novembro de 2021. Eu estou falando assim, irado, porque esse jogador não tem caráter. Ele podia ir para qualquer clube, menos para o Palmeiras. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, não é nada contra o Palmeiras. É muita falta de vergonha naquela fuça dele assinar com um clube que ele presenteou com uma Libertadores. Não adianta você falar aí que foi culpa do Davi Luiz, porque não é culpa do Davi Luiz. O Davi Luiz deu a bola para ele porque ele se aproximou, porque o jogo é assim. O volante se aproxima, recebe a bola do zagueiro, é acompanhado por um atacante ou por um meia, devolve a bola e a primeira linha adversária é quebrada. É assim que se joga. Um jogador que teve que ser substituído no primeiro tempo, no intervalo de jogo, daquela partida contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo perdeu lá de 2-1, e depois o inferno promovido pelo Gabigol acabou acontecendo aqui, sem a presença dele dentro do campo. E o Dorival, que tirou aquele jogador, pressionado pelo Landim, não tem nenhuma dúvida, pressionado pelo Landim, pelo Braz, teve que chegar lá na hora do intervalo e dizer que era um jogador importantíssimo e que esperava que ele renovasse o contrato com o Flamengo, ou melhor, que o Flamengo fizesse a compra dele. Graças a Deus, nós temos um presidente que, à época, foi um dos que foram contrários à contratação dele. Graças a Deus, nós temos um presidente agora que não o quis de volta. Porque, Deus me livre, ter que conviver com esse jogador dentro da Gávea vestindo a nossa camisa. Um jogador que ficou esses anos todos aí, ó, postando fotos com a camisa do Flamengo, dizendo que era rubro-negro, sabe para quê? Para atenuar o problema, a tristeza, o sofrimento que ele causou para todos nós. Um jogador irresponsável que não podia estar ali naquele momento porque ele é magrelo, ele é desestruturado. Um jogador que, em função da infraestrutura de marketing que ele tem, conseguiu também ali, com o apoio do Zinho, como eu falei, de maneira inapropriada, dizendo que ele tinha sido melhor, quando ele havia sido pior. Jogador que não chega, não sei nem como é que vai jogar no Palmeiras, porque não tem intensidade. Palmeiras é um time de correria, Palmeiras é um time de jogadores incisivos na marcação. Aquele cara não marca ninguém. Dá uma olhada lá e lembra daquele gol do Hulk. Vai lá ver quem é que estava marcando o Mariano, deu espaço para o Mariano jogar a bola nas costas do Léo Pereira. Um jogador que ficou 4 anos postando fotos com a camisa do Flamengo e me irritando. E se você aí, companheiro palmeirense, está achando que eu estou chateado porque ele não está aqui no Flamengo, eu não estou não, meu amigo. Graças a Deus, é porque você não me acompanha. Graças a Deus ele não está vindo jogar no Flamengo, porque se tivesse jogar no Flamengo, ia ter que torcer por ele, porque, acima de tudo, tem as cores, tem o escudo do meu time. Esse sofá aqui foi o que eu assisti o jogo, nessa televisão. O meu pai estava sentado aqui, quando aconteceu aquilo ali, eu me joguei no chão, eu chorei copiosamente, eu passei a semana inteira, pós aquele jogo, doente, com febre. Entregou a nossa glória, entregou o nosso ouro, entregou uma Libertadores. 3 dias depois, ou 4 dias, na terça-feira, eu fui ao Maracanã. Fui ao Maracanã e tinha uma faixa lá, está tudo bem, belga. Boas para esse jogador que entregou. Ainda me lembro do Mateuzinho puxando o jogador ali no setor norte para a torcida do Flamengo abraçá-lo, para a torcida do Flamengo acalmá-lo, para a torcida do Flamengo agrupá-lo de novo. Ainda me lembro de muitas pessoas me criticando, dizendo que, na verdade, eu era, então, um mau homem, que eu não era de Deus porque eu não conseguia perdoar. Como é que eu vou perdoar um cara que mentiu? Como é que eu vou perdoar um cara que contou uma história de que era rubro-negro, que entrega lá o ouro para o Palmeiras e agora vai jogar lá?
Como é que você quer que eu veja? É o tempo que me dá razão. E hoje é o dia da razão. Eu quero ver como é que você, companheiro que ficou esse tempo inteiro defendendo esse cara aí, eu quero ver como você, se realmente tiver honestidade intelectual, eu quero saber como você está se sentindo agora. O cara lá, porque se você for ver, 2021, campeão Palmeiras, a pior jogada da história da Libertadores da América. A jogada mais feia numa final de campeonato. Não adianta você chegar aqui e querer comparar o erro do Neneca na Copa do Brasil para poder atenuar o teu erro de não entender que aquilo ali era um cavalo de Troia. Era isso que ele era, um cavalo de Troia que entregou o nosso título. O Palmeiras estava morto dentro de campo. O Abel ia ser demitido. Esse que está chegando agora lá no Palmeiras foi o sustentáculo do Abel durante esse tempo todo. Porque se não fosse ele entregar o ouro do jeito que ele entregou, o Abel teria sido demitido. E você lembra muito bem, o Palmeiras em uma fase no Brasileiro, o Palmeiras que foi desclassificado da Copa do Brasil pelo CRB. Você se recorda disso, da torcida do Palmeiras? Que, ressalte-se, teve seus ingressos sobrando justamente porque não estava acreditando que pudesse ganhar do Flamengo e não teria vencido. Se não fosse esse homem que é um desviado, isso mesmo, desviado dos seus sentimentos. É um mentiroso. É isso que ele é. Agora está aí. O tempo me deu razão. É um homem que se desviou de tudo aquilo que ele falou durante esse tempo inteiro. E você aí acreditando, ainda me lembro, 10 minutos depois da partida ele vai lá e escreve o seguinte, no Instagram, não foi ele, foi a equipe de marketing, realmente hoje as coisas não saíram boas, mas eu queria dizer que vou me esforçar ao máximo. 10 minutos depois, olha o esforço que ele está fazendo. Não se deu bem no Granada, jamais jogou no Manchester United, mentira. Jogou 2 partidas no máximo. Foi emprestado. Não se deu bem no Valência, não se deu bem no Lazio. Jogou mal pra caramba aqui no Flamengo. Era banco na época do Paulo Souza. Entregou outros ouros depois daquele. Foi vaiado lá em Madureira. Eu estava lá em Madureira, Flamengo e Madureira. Ele teve que sair do campo rápido. Era banco, mas a estrutura que ele tem de marketing naturalmente se apressou em diminuir o impacto negativo, que não somente o erro que ele cometeu na Libertadores, mas também outros erros que ele cometeu ao longo da trajetória dele do Flamengo, graças a Deus curta, porém infeliz, porque entregou uma Libertadores, apresentava para nós. Então, mais uma vez, eu quero dizer para vocês o seguinte, é um embusteiro. É isso que ele é. Ele não tem o mínimo de vergonha na cara de ir jogar lá no clube onde ele deu a glória, onde ele entregou uma Libertadores. Dinheiro tem limite. O caráter é o mais importante. Eu quero ver, deixa seu comentário aí e diga para mim que eu estou errado, porque se você é rubro-negro e você não tiver revoltado com isso, meu amigo, sinceramente, avalia bem se você não é Palmeiras, avalia bem se você não é Vasco. Eu sei que vão aparecer aí um monte de comentários dizendo, Gil, você está errado, Gil, 2021 ainda sangra e tal, todos por torcedores que não são rubro-negros, às vezes até se travestindo de rubro-negros, ou então por rubro-negros que não entendem o tamanho daquele erro, o tamanho daquela mentira, e o tamanho da falta de vergonha de ser anunciado pelo Palmeiras agora ele vai usar a camisa verde que ele vestia por baixo quando entrou naquela partida lá em Montevidéu. Saudações rubro-negras.